Como conquistar seus pacientes de fisioterapia na primeira consulta? Por acaso você já teve a experiência de fazer um bom atendimento, uma boa avaliação, propor um bom tratamento e alguma coisa aconteceu que o seu paciente simplesmente não voltou mais? Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou fisioterapeuta, sou professor palestrante, tenho 25 anos de prática clínica e eu vou neste vídeo abordar a maioria dos contextos que a gente passa na fisioterapia, seja em clínicas, atendimento domiciliar, pode ser em coworking, enfim, eu vou tentar abordar o máximo possível dentro desses contextos que a gente possa fazer um bate-papo aqui. Então se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa receber mais vídeos como esse. Curta, compartilhe também e comente aqui no vídeo para que a gente possa bater um papo sobre esse assunto. Nós vamos explorar como criar essa conexão com o seu paciente, como você pode ter mais confiança durante todo o processo terapêutico, que vai desde esse primeiro contato com ele até a hora que você se despede e já com a consulta de tratamento marcada. Eu não poderia começar diferente do que falando sobre a importância dessa primeira consulta. Nós temos que ter um equilíbrio entre profissionalismo e confiança. Então, o profissionalismo, ele está desde o início do nosso atendimento, por exemplo, quando você vai receber o paciente dentro do seu modelo de atendimento, seja no domiciliar, no coworking, na clínica, enfim. Ao receber o paciente, é muito importante você ter essa primeira conexão. Então, um bom aperto de mão, olho no olho, estar bem vestido, a identidade visual do fisioterapeuta, ela é muito importante. Afinal, pessoal, a primeira impressão é aquela que fica, né? Então, essa identidade visual, ela tem que ser percebida pelo paciente desde o início. Lembrando que nós estamos trabalhando com um negocinho chamado percepção. Então, é a percepção do paciente, né, do que o paciente tem em você. Tá? Então, o que ele constrói na cabeça dele, né, em relação a você como pessoa. Então, como ele não te conhece, né, ele não sabe nada a seu respeito, esse primeiro contato ele passa a ser extremamente importante. Assim que você recebeu bem o paciente, com empatia, sorrisão no rosto, você vai levar ele para a avaliação, né? Então, se você tiver no domiciliar, por exemplo, você vai estar no ambiente do paciente ali, sentado numa cadeira de frente para ele, procure se posicionar de frente para o paciente, ok? Se você estiver em clínica, se você estiver num coworking, aí você tem uma mesa para que você possa colocar teu laptop, para que você possa ter um atendimento um pouco mais visual ali, né? Uma televisão para que você coloque um feedback, passe um vídeo, enfim, tem várias formas de fazer essa primeira abordagem, ela é muito importante. E aí nós vamos quebrar o gelo com esse paciente. O que é quebrar o gelo com ele? É você explicar como vai ser a consulta. Então, dá um exemplo aqui, né? Senhor João, é a primeira consulta aqui nossa, o senhor vai me contar toda a sua história. Tenha calma, tá? Conte sua história com calma. Para mim é importante os mínimos detalhes. Lembre desde quando aconteceu esse episódio de dor até os dias de hoje. Me conte sobre os seus sintomas, o que vem atrapalhando no seu dia a dia. Depois disso, nós vamos realizar testes clínicos para poder identificar uma possível causa do porquê que o senhor está com essa dor. E no final, a gente volta aqui para a mesa, por exemplo, a gente volta para a cadeira e nós vamos conversar e montar as peças do quebra-cabeça e encaixar toda essa história. E depois a gente vai traçar um plano, uma rota de tratamento para o senhor. Então veja que esse exemplo simples aqui, ele já coloca o paciente a par do que vai acontecer na próxima hora. Então você praticamente quebra o gelo dele, ou de alguma forma pode até mesmo reduzir um certo tipo de ansiedade que ele tem em relação a esse primeiro atendimento. E a partir daí você vai fazer uma escuta ativa. Presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Escuta ativa. Quando a gente fala de escuta ativa, é simplesmente colocar toda a sua atenção naquilo que o paciente está falando e não perder o olho no olho, ok? Presta atenção nesse dado que eu quero te passar aqui. Você tem ideia de quanto tempo demora para o paciente ter a primeira interrupção numa anamnese, numa entrevista com um profissional de saúde hoje? Há 5 segundos para você responder essa pergunta, né, em relação a tempo. Em quanto tempo você acredita que um profissional da saúde interrompe o paciente quando ele está falando sobre o problema dele? 37 segundos. Agora você imagina, se coloca no lugar do paciente. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Se coloca no lugar do paciente. Você contando a tua história para um profissional na área da saúde, com 37 segundos tem a primeira interrupção. E a partir dali, o profissional tenta dominar a entrevista para que ele possa acelerar e fazer ela ir mais rápido, justamente porque os sistemas de atendimento são muito rápidos. E a gente aqui, na fisioterapia, nós estamos fazendo exatamente o passo oposto.
Nós estamos parando e escutando ativamente os nossos pacientes. Então, isso é muito importante. Ali você já ganha um negocinho chamado confiança. Quando você faz isso com o paciente, deixa ele falar. E depois que ele falou tudo, você pode ainda perguntar: tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Ou isso é tudo? Você ainda pede para que ele fale mais. Então, isso já dá para o paciente aquela sensação de: putz, cara, esse profissional está me escutando. Tá? Então, isso é muito importante, você deixar o paciente se expressar e estar atento nele, não só naquilo que ele te fala, mas também para uma comunicação não verbal, como o corpo dele se comporta, como ele está se comportando ali quando ele fala das dores dele. Ele coloca a mão no local dolorido, ele fica tenso quando ele fala da dor dele, ou ele está mais relaxado, está mais tranquilo, ou aquele ar de preocupação com o problema que ele tem. Então, tudo isso você já pode ir percebendo nos primeiros minutos da história do paciente e aqui, ó, quieto, sentadinho na cadeira, igual eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui e ouvindo o que o paciente tem a te dizer. Depois que você ouviu toda a história, você vai mostrar na parte de exame físico, de exame clínico, a sua competência clínica. Então, quando você vai para os testes clínicos com o paciente, claro que você vai explicar teste por teste. Olha, vamos fazer o teste de LASEG, esse teste aqui, o senhor precisa me falar onde o senhor sente os sintomas, ou se não sentiu sintomas, você me relata também, por favor. Então você já vai falando com o paciente sobre testes clínicos e vai explicando para ele o que você quer testar, qual tecido você está testando. Olha, vamos testar a articulação, vamos testar o músculo. Agora vamos fazer teste para o sistema nervoso periférico, para o seu nervo ciático. Vamos testar agora a sua amplitude de movimento. Certo? Então, perceba que você pode ir narrando o que está fazendo com o paciente, e com isso você vai passando para o paciente o domínio que você tem em relação àquilo que você está fazendo, tá? Então, essa percepção que o paciente tem que você está fazendo um excelente trabalho, ela é maravilhosa, tá? O paciente, no final, ele vai virar para você e falar assim: olha, nunca ninguém me testou assim antes. O pessoal simplesmente conversava, já receitava um remedinho aqui, pedia para fazer um raio-x, nunca ninguém fez nenhum teste em mim. Vocês vão escutar muito isso a partir do momento que estiverem realizando avaliação física com muita frequência e colocar isso como um padrão de avaliação e ter confiança para poder fazer esse tipo de avaliação. Tá? Então, a confiança que você tem ao realizar os testes, a confiança que você tem para explicar para o paciente aquilo que está fazendo, dá para ele a grande sensação que ele está de fato diante de um profissional que entende do negócio. E isso é muito perceptivo e isso é muito bom para ele. E depois que você realizou um bom exame físico, você volta com o paciente para o local onde você fez a anamnese e vai conversar com ele sobre plano de tratamento. Então, uma das coisas que você vai explicar para ele é, primeiro, o tempo, né, de tratamento. Então, por exemplo, paciente com uma dor lombar inespecífica, em 6 semanas seria um tempo bacana para que você possa construir um bom resultado com ele, junto com ele. Né? E lembrando que o paciente, quando eu falo junto, é que o paciente tem que ser co-participador do tratamento dele. Tá? Você não vai fazer sozinho, não. Ele tem que te ajudar. Então a co-participação dele é extremamente importante. O paciente engajado durante o tratamento, ele melhora mais e melhora mais rápido. Ok? Então você precisa te dar o prognóstico. Vou botar prognóstico aqui. Prognóstico. Então, pacientes com dor lombar específica, 4 a 6 semanas. Paciente com hérnia de disco, 3 meses. Veja como é que muda o prognóstico. Então você precisa alinhar com o paciente esse tempo de reabilitação. Quantas vezes por semana o paciente vai no teu consultório? 2 vezes? 3 vezes por semana? Certo? Então isso precisa ser alinhado com ele. Além disso, você precisa passar para o paciente quais são as fases do tratamento. Não precisa passar aquele detalhezinho o senhor vai fazer um ultrassom, o senhor vai fazer um laser, nós vamos te manipular. Não precisa disso. Passa as fases para o paciente. Ok? Olha, nessa fase inicial, nós vamos trabalhar recursos que vão diminuir a sua dor. Junto com a diminuição de dor, nós vamos trabalhar a mobilidade. Numa fase média, nós vamos começar a tirar as técnicas, os equipamentos que ajudam na melhora da dor e começar a inserir exercícios mais leves. Depois a gente vai evoluindo nos exercícios até chegar em exercícios mais complexos, exercícios com cargas maiores, que o senhor possa ganhar força, resistência, controle de movimento. Tá? Então, explique para ele o passo a passo, mas dentro de um contexto um pouco mais aberto, tá? Não precisa ser exatamente, ó, nós vamos aplicar um laser 6 joules por. Não é isso, ok? Então, isso entra dentro desse conceito, né, desse contexto de mostrar também a sua confiança em elaborar esse plano de tratamento aqui com o paciente ao vivo e a cores aqui com ele sentadinho na sua frente e discutir o tratamento, tá? Uma coisa importante também, pessoal. Não esquece de perguntar para ele se ele já fez algum tratamento que não tenha dado certo.
E aí você pode analisar como esse tratamento foi feito e tomar uma decisão se vai utilizar ou não. Ok? Então, por exemplo, eu trabalho muito com manipulação articular. Vocês sabem, eu sou professor de quiropraxia há muitos anos, então eu tenho muita habilidade de manipular, né? E isso eu utilizo nos meus recursos aqui de dia a dia clínico, tá? Mas não são todos os pacientes que têm uma boa experiência com manipulação. Então eu faço muito essa pergunta: olha, o senhor já passou por algum outro profissional que já tratou o senhor com manipulações? Qual que é a sua experiência com isso? Ah, se ele falar para mim, olha, Edu, cara, não deu bom, tá? Eu fui num fisioterapeuta, ele me manipulou, eu saí com mais dor e não foi legal, tá? Se você puder evitar esse tipo de técnica, para mim vai ser ótimo. Então esse bate-papo aberto, tá? Cartas na mesa, é, é muito bom para você, fisioterapeuta, é muito bom para o paciente, ok? Então não esqueçam de perguntar quais tratamentos que ele já fez e também se ele teve sucesso ou insucesso nesses tratamentos. Enfim, pessoal, todo esse passo a passo tem que estar na sua cabeça. Tá? Então você tem que ter dentro da sua cabeça, desde a recepção com o paciente, do aperto de mão, da empatia, sorriso no rosto, desde sua identidade visual, até a chegada do momento dele, o contato, história, escuta ativa, de você realizar uma boa avaliação, bons testes clínicos explicando para ele o que você está fazendo e depois discutir com ele quais as modalidades de tratamento você vai fazer. Então esse passo a passo, ele tem que estar na sua cabeça. Se tem uma coisa, eu falo muito em sala de aula, né, no presencial, se tem uma coisa que vale a pena fazer é padronizar a sua avaliação. Porque o tratamento não tem como ser padronizado, né? De acordo com o que você encontrar na avaliação, você vai levar para o tratamento. Então, se você encontrou lá um ponto gatilho no músculo do paciente, no psoas, por exemplo, você vai desativar esse ponto no tratamento. Se você não encontrou, você simplesmente não vai abordar o psoas naquele momento. Então, não existe uma padronização de tratamento, mas existe uma padronização no seu modelo de avaliação. E aqui, eu quero convidar vocês a conhecerem o Fiz On Demand. O link está na descrição do YouTube. O Fiz On Demand é a minha plataforma de videoaulas, onde eu ensino passo a passo desse modelo avaliativo, onde você vai aprender aí desde fazer uma bela de uma anamnese até conduzir um bom tratamento com o paciente, selecionando as melhores técnicas. O Fiz On Demand é uma plataforma repleta de videoaulas que vai de fato transformar o seu dia a dia clínico. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Eu queria terminar esse vídeo aqui então dando uma dica extra para vocês aí, especialmente para quem trabalha em coworkings e consultório, que tem um local onde você possa atender o paciente. Quem trabalha no domiciliar já vai ficar um pouco mais difícil. Nós vamos falar de estrutura do ambiente, mas calma, que eu vou arrumar uma solução para o domiciliar, ok? Vamos focar aqui então em quem tem clínicas, em quem trabalha com coworking, né, em quem divide sala com um amigo, em quem divide consultório com um amigo. Ok? O ambiente tem que estar preparado. Então, quando eu falo o ambiente estar preparado, eu estou falando da jornada do paciente, desde quando ele chega na clínica até na hora que ele senta na sua frente, tá? Então, eu estou falando sobre estacionamento, sobre calçada limpa no local que você trabalha. Eu estou falando de um bom atendimento da recepcionista que está na sua clínica, que está no coworking. E tudo isso é importante, pessoal, tá? Se coloque no lugar do paciente. Você vai chegar num local onde a clínica, primeiro, não tem estacionamento. O paciente já vai ficar pé da vida aí, porque tem que ficar procurando, tem que ficar andando, não tem estacionamento perto, é aquela confusão. Aí ele chega na calçada da tua clínica, tá tudo sujo. Se coloca no lugar dele. Tá tudo sujo, aquela zoeira na calçada. O cara olha e fala: putz, cara, que é isso aqui? Né? O que está acontecendo nessa rua aqui hoje? O cara já vai entrar no teu consultório, a secretária já está de mau humor. Olha o cenário, né? Olha o Godzilla que vai criando na frente do paciente, cheio de barreiras ali, que possa estragar a experiência dele. Que possa estragar a experiência dele, ok? Então, atento nesses mínimos detalhes. Se você for dona de clínica, tá aqui me escutando, você pode deixar nos comentários aqui também. Eu tenho certeza que você se preocupa com isso, né? Então, uma calçada limpa, um bom atendimento da secretária, um atendimento de fato humanizado ali na frente da recepção. Isso é muito importante, beleza? Então, essa estrutura que antecede o encontro do paciente com você também faz parte da experiência, da percepção dele em relação ao serviço prestado. Então, isso é importante você entender também, tá? Para quem trabalha no domiciliar, esse passo a passo já não vai ter secretária, não vai ter a calçada limpa, muitas vezes, não vai ter esse aspecto, né? Porém, você pode estar se preocupando melhor com o seu branding, né? O branding significa o estado pessoal mesmo. Então, um cabelinho cortado, uma barbinha feita, uma maquiagem no rosto, né? Muito bem vestido. Então, isso é seu cartão de visitas, tá? Então, para o domiciliar, essa parte que antecede
o primeiro contato está exatamente em como o fisioterapeuta se porta em relação ao paciente ali, tá? Então, vá com confiança, tá? Na primeira consulta, vá com confiança, vá com o olho no olho. Beleza, pessoal? E para finalizar, não esqueça de fazer o follow-up com o paciente. O que é o follow-up? Ligação para ele, uma mensagem para ele 2 dias depois da sua consulta. Você fala para você, olha, eu vou pensar, vou ver o que eu posso fazer aqui, né? Vou estudar como eu vou encaixar isso na minha agenda, vir 2 vezes por semana aqui na clínica, vir 2 vezes por semana aqui no coworking ou no domicílio. Vou pensar um pouquinho, tá? Então não esquece de fazer o acompanhamento dele, não deixa ele no vácuo. 2 dias depois você vai mandar uma mensagem para ele, é isso, João, o senhor pensou direitinho, o senhor quer voltar a discutir o que a gente conversou? Porque ele esquece, tá? Então você precisa lembrar dessa consulta dele. Então esse follow-up, ele ajuda bastante. Não perca o contato com o seu paciente, porque senão ele vai embora e você vai perder ele de vista mesmo. Então busque sempre estar oferecendo ajuda para que ele possa tomar uma melhor decisão. E você, confiante no teu trabalho, você confiante no teu trabalho, precisa ajudar ele a tomar uma melhor decisão. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, clica no sininho para receber vídeos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.